Glória a Deus. O Espírito Santo está nesse lugar, amém? Obrigado, Tiagão. Glória a Deus. Toda vez que eu for ministrar, por favor, faça o louvor também. Você também pode, Marcelo, você é Deus. Cadê você? Amém. Glória a Deus. Família, boa noite. Eu sou o Leandro, filho de Deus. Glória a Deus por isso. Esposo da mulher mais linda dessa igreja e do mundo inteiro. A Iris, pai do Levi, da Ayla, estão ali mexendo no celular. Falei para eles prestarem atenção na pregação. Esquece, deixa eles crescerem um pouquinho. Quem mais? Sou professor de educação física em escola há quase 15 anos. Também me formei em pedagogia. Fiz pós-graduação em educação física escolar. O ano que vem, se Deus quiser, eu vou fazer teologia. Já falei isso aqui, né? E é isso aí, gente. Me apresentei. Agora vamos para a aula. Eu acho que não há problema nenhum em relação a Chiquinha, essas coisas. Que a gente está tão acostumado a dar recados que a gente acaba confundindo a aula com os recados. Mas antes da aula eu queria agradecer a Cristo Jesus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, amém? Quem tem sido tocado pelo Senhor, quem tem tido a vida transformada pelo Senhor a cada dia, de glória em glória, é maravilhoso o que o Senhor faz nas nossas vidas, amém? Ele supre todas as nossas necessidades. Às vezes a pessoa vai na igreja porque ela quer casar. Aí ela chega na igreja e ela começa a ser tocada pelo Espírito Santo. E aí ela começa a chorar e aí ela fala: Jesus, se eu pudesse eu nem casaria, eu ficaria com o Senhor. Foi assim comigo. A pessoa vai na igreja porque quer alguma coisa. E aí ela chega e ela começa a ser tão cheia do Espírito Santo que ela fala: Jesus, eu nem lembro por que eu vim para a igreja. Eu nem lembro o que eu precisava, eu só preciso da tua presença. Eu só preciso da tua glória, é só o que eu quero. Eu quero a tua glória. Aleluia. Glória a Deus. Agradecer também a minha esposa maravilhosa, que sempre me ajuda nas aulas. Agradecer as crianças também pela paciência, pela compreensão, que às vezes eles querem brincar e a gente está gastando tempo, montando aula, preparando palavra, e eles têm que esperar um pouquinho para a gente, né, tá lá com eles brincando. Mas a gente sempre vai brincar, mesmo que seja meia-noite, né? Agradecer também essa equipe maravilhosa do Mergulhando na Palavra. Aliás, eu queria uma salva de palmas a Jesus por cada professor e também por cada auxiliar, porque isso tudo acontece aqui por causa deles, né? Aos nossos pastores, pastor Rubens, pastora Michele, pela confiança de estarmos aqui, e por vocês que amam esse ministério Mergulhando na Palavra, ministério de ensino. E esse ministério vai crescer cada vez mais, amém? Esse ministério ele vai alcançar todos os públicos da igreja, né? Ele está alcançando aqueles que estão com sede de ouvir sobre as cartas de Paulo. Ele alcança os novos convertidos através do Entrando no Espírito. Ele está alcançando as crianças através do Mergulhando Kids. A gente vai ter Mergulhando Casais, Mergulhando Solteiro, Mergulhando Teens. A gente vai ter vai alcançar todos os públicos, amém? Bora para a aula, chega de conversa, nós temos bastante coisa para falar e bastante coisa para aprender. Então, se você trouxe seu caderno, sua caneta, já fica pronto aí. Se você está com o seu celular, seu tablet, seja lá o que for, também já fica pronto, porque nós vamos acelerar agora, amém? Vamos para cima. Glória a Deus.
Então vamos lá, versículo-chave do livro de Colossenses. É engraçado como a gente começa a aprender sobre o livro, e aí a gente começa a se apaixonar pelo livro. Amém? Quem se apaixonou por alguma carta de Paulo? Levanta a mão. Especificamente. Qual? Romanos? Outra? Gálatas, Filipenses? Eu sou apaixonado por Filipenses. Ó, amor. Efésios. Efésios, o próximo aula, o Davi vai dar sobre... agora esqueci. Eu sei que eu vou dar Efésios depois daqui 2 semanas. Mas vamos lá. Toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo. E vocês estão plenos nele, que é a cabeça de todo o poder e autoridade. Colossenses capítulo 2, versículo 9 e 10. Então, esses 2 versículos, eles resumem o livro de Colossenses inteiro. Vocês estão conseguindo ler aí? Querem que diminua um pouco a luz ainda? Não? Tá bom? Um pouquinho? Se puder, Érica. Se puder. Se não puder, tudo bem. Ele tá lá no fundo, o Eric tá bravo com ele. Vai lá pra frente, mano. Tô brincando. E esse versículo, o versículo 10, ele enfatiza que Cristo é o cabeça. E o que a cabeça faz? A cabeça pensa, a cabeça comanda o corpo. Amém? Lá em casa, eu sou o cabeça. Minha esposa é o pescoço. Só vou pro lado quando ela quer. Tô brincando. Mas Jesus é o cabeça. É Ele que pensa, é Ele que dá todas as ordens para os membros do corpo, amém? Cronograma. Então vamos lá, 7 etapas, hein? Introdução, contexto histórico, início da igreja em Colossos, propósito da carta, estrutura da carta, esboço dos capítulos e a conclusão. Então nós vamos dar início à introdução, e aí eu vou fazer outra pergunta para vocês, em uma frase: quem foi Paulo para você? Pode ser em uma palavra, em 2 palavras, em uma frase, mas o que é Paulo para você? O que foi Paulo para você? Um exemplo? O missionário, quem falou missionário? Para Deus. Oi? Comissionou a igreja? Revolucionou a igreja de Cristo. Amém. Um grande exemplo. Uma nova criatura. Glória a Deus. Pregou o evangelho para os gentios. Mudança de mente. Mudança de mente. É o quê? Grande ensinador da doutrina. Glória a Deus. Amém. E ele é um grande ensinador da doutrina e também da prática, né? Ele não fica só na doutrina, ele vem para a prática. Ele vem com uma base doutrinária, mas aí, eu estou saindo do foco, né? Não. Aí ele vem e mostra a prática. Tudo que eu ensinei, vamos para a prática? Amém, Antônio? Glória a Deus. E aí, Antônio, vai dar um glória a Deus, não? Glória a Deus. Não só viveu, mas ele sofreu aquilo que ele pregava. As lições que ele passava para a gente, para obedecer, para não sofrer, ele obedeceu e acabou passando pelo sofrimento. Ele sofreu na carne tudo aquilo que ele ensinou. Eu não estou conseguindo passar. Amor, se você puder passar. Eu apontei também. Estou apontando e não está indo. Foi porque minha gata está lá. Vamos lá. Quem escreveu o livro de Colossenses? O apóstolo Paulo foi o autor da carta?
mas parece que Timóteo lhe serviu de escrevente, tá? Em Colossenses 4,18, Paulo diz que a saudação, ela é de próprio punho. Então, quase o último versículo do livro, ele fala que a saudação é de próprio punho. Então, o que ele dá a entender? Que o resto foi outra pessoa que escreveu. Então, possivelmente foi Timóteo que estava com ele ao escrever a carta. Paulo inicia a carta dando uma carteirada, dizendo que ele era apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Eu não vou ficar citando os versículos, porque provavelmente, espero que sim, vocês leram o livro de Colossenses, apenas 4 capítulos. Quem leu aqui? Levanta a mão. Quem não leu, fala misericórdia. Então, eu não vou ficar lendo os versículos, porque são 4 capítulos rapidinho. Eu li, é sério mesmo, eu li 15 minutos, foi muito rápido. Mas eu vou estar citando, vou estar sempre colocando, os versículos estão todos nas frases, tá? Porque a gente precisa de referência, né? Tudo que a gente fala, a gente precisa de referência, mas eu não vou ficar citando os versículos. E aí ele fala, eu, Paulo, apóstolo de Cristo. Tinha a carta que ele enfatizava o chamado apostólico dele, e tinha a carta que ele não enfatizou. Teve carta que ele não enfatizou. Nessa ele enfatizou. Por quê? Porque ele não conheceu os colossenses, ele não foi a Colossos para pregar. Então depois eu vou explicar melhor isso, tá? Então ele se colocou, não, eu sou o apóstolo de Cristo, tá? Então assim, eu sou aquele ao qual Cristo chamou. Então e ainda ele conclui falando assim, pela vontade de Deus, ou seja, não foi eu que me levantei, né? Não foi eu que me chamei, que me enviei, foi Deus, amém? E isso faz uma grande diferença na vida de um cristão. Uma coisa é você ser enviado, uma coisa é você se enviar, amém? Que em nome de Jesus todos nós aqui possamos ser enviados, né? Possamos nos preparar para o chamado que o Senhor tem para nós, porque quando a gente se envia, a gente corre um grande risco de errar. Pode passar. Local e data da carta. Paulo escreveu durante o período de sua prisão domiciliar em Roma, por volta de 61 depois de Cristo. Essa igreja já devia ter uns 6 anos de existência. Eles não eram neófitos. O que é neófito mesmo, gente? Novo convertido, um novo na fé, né? Então, eles não eram neófitos, eles já tinham lá um bom tempo de caminhada. É provável que Tíquico, amado, fiel e companheiro, diz a Bíblia, tenha sido o mensageiro que a levou aos seus destinatários. Ok? Pode passar, por favor. Quem foi o seu destinatário? A igreja de Colossos, que foi fundada ao tempo da 3ª viagem missionária de Paulo, entre 53 e 56 depois de Cristo. O livro de Atos narra que o apóstolo se fixou em Éfeso por 2 anos e 3 meses, de forma que o evangelho se espalhou por toda a província da Ásia. Então ele ficou lá 2 anos e 3 meses trabalhando, pregando, evangelizando, se esforçando, exortando, ensinando, e o evangelho se espalhou por toda a província da Ásia. Que coisa linda. Sabe um livro que me marcou muito? Eu li no começo da minha caminhada com Jesus, e me faz lembrar, essa passagem de Paulo me faz lembrar desse livro. Os 20 Heróis da Fé, alguém já leu? Não? É um livro fantástico. Se eu não me engano, a editora é CPAD, né? Da editora da Assembleia de Deus. E conta a história de 20 homens que queimaram por Jesus e fizeram nações queimarem por Jesus também, né? Então conta a história de John Wesley, conta a história de Spurgeon, conta a história de Lutero, de Calvino, sabe, homens que foram na China e fizeram uma revolução, homens que foram na Índia e fizeram uma revolução, homens que queimaram por Jesus mesmo. É tão bom ler esse tipo de livro, porque acende a nossa chama também.
a cidade de Colossos ficava cerca de 160 quilômetros a leste, né? Eles eram zona leste, tá vendo? Colossenses era zona leste. Portanto, a mensagem pode ter chegado ali graças a esse impacto de Paulo sobre toda a região. Passa para mim, por favor. Personagens importantes. Em Colossos viveu Filemão e seu escravo Onésimo. Essa aula quem vai dar é o nosso irmão Davi. Ele ama Filemão e de tanto ele pedir, eu deixei essa aula para ele. Mas o homem mais importante na fundação da igreja foi Epáfras, um ótimo nome para você colocar no seu filho, hein? O homem piedoso que se destacou por seu amor pelos crentes daquela cidade. Então Epáfras, ele era, né, um companheiro de Paulo, apaixonado. Ele foi ganho na Ásia por Paulo, e lá mesmo ele ficou para pregar o evangelho, né? Isso é muito interessante, porque quem melhor, né, para ficar no lugar pregando o evangelho do que aquele que conhece a cultura, do que aquele que conhece os lugares, do que aquele que conhece, né, como as coisas funcionam naquele local, né? Então, que o Senhor levante, né, que o Senhor levante pessoas, por exemplo, da nossa igreja, que possam pregar o evangelho já sabendo, já conhecendo a cultura, né? Essa pessoa ela não vai ter um problema de adaptação, ela já vai estar ali, né, inserida no meio. Amém, meu irmão Dinho? Glória a Deus, Deus abençoe. E aí, Paulo não conhecia pessoalmente os colossenses, mas ouviu de Epáfras acerca de um falso ensino religioso que ameaçava aquela igreja, dando ensejo a que escrever sua carta. Então, ele pregou lá o evangelho em Éfeso, né? E o evangelho chegou a vários lugares. E um desses lugares foi Colossos, né? E aí Epáfras foi o responsável por pastorear a igreja de Colossos. Mas Paulo não foi até esse lugar, né? Você vê a paixão daquele homem, ele escrevendo uma carta para que ele escrevendo uma carta apaixonada para que aquelas pessoas estivessem alinhadas com a vontade de Deus, mesmo sem conhecê-las. Pode passar, por favor. Passa 2 vezes, contexto histórico. Uma perguntinha lá, uma perguntinha do Tiagão. Martinho Lutero reformulou a palavra, certo? E por que o Martinho Lutero, eu sei que não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui. Então, se não tiver nada a ver mesmo, a gente vai conversar no intervalo. Mas pode fazer. Por que o Martinho Lutero não é citado na Bíblia? Não é citado na Bíblia? Não, a Bíblia... Se você parar para pensar, como ele reformou a igreja católica patriciana, tinha muita coisa errada. Tá, isso, ó, vamos lá, Tiagão, isso eu respondo no intervalo, tá bom? Precisa ter relação com a aula para a gente poder dar andamento, tá bom? Nada. Cidade de Colossos. Colossos ficava no vale do Rio Lico. Já ouviram falar sobre o Rio Lico? Quem nunca ouviu falar? Levanta a mão. Não acredito. Quem já ouviu falar? Caramba, Karina, eu também nunca tinha ouvido falar, e você já ouviu falar? Que beleza. Gente, vocês nunca ouviram falar? Eu também não. Na parte meridional da antiga Frígia, onde hoje é a Turquia. A Turquia sim, né? A Turquia sim, principalmente nas Copas do Mundo, né? Eu que sou amante do futebol, eu conheço os países pela Copa do Mundo, Olimpíadas, é ou não é? A gente aprende na infância os países pelos jogos de futebol. Hoje desabitada, Colossos teve seus dias de glória nos tempos do Império Grego. Então, Colossos chegou sim a ser uma grande cidade, a ser uma cidade populosa, a ser uma cidade rica, né? Mas o que aconteceu? Ela passou por alguns terremotos, e aí isso foi destruindo a cidade, né? Ela era importante, ela tinha uma importância comercial, né? Na indústria têxtil, né?
na questão do algodão. Então, assim, ela ficava também ali próximo ao mar, né? Então, assim, para vender, para exportar e importar, era muito fácil. Só que por conta pode passar, por favor, por conta de alguns problemas, além do terremoto, Colossos foi ficando pequenininha e desabitada. Então, dá uma olhadinha onde fica Colossos, ali entre a Galácia e Éfeso, né? Olha o rolê que Paulo deu. Paulo saiu de Jerusalém, ele foi para vários lugares. Olha lá, de Jerusalém para Roma, 2.300 quilômetros. Fala um lugar aí próximo aí de 2.300 quilômetros, aqui do Brasil, por exemplo. Quê? Bahia? Bahia? Salvador, né? Porque Bahia é grande, né? Mauá. Mauá. Mauá, Itaquá. Poá, olha aí, falaram Poá, hein, Karina? Mancada. Não é 2.300. 2.000 quilômetros, mais ou menos, mas 2.300 não. E, gente, Paulo era muito apaixonado. Toda essa viagem que ele fez em prol do Evangelho. Não foi para ganhar mais dinheiro, não foi para fazer negócios, fazer network, participar de reuniões comerciais, não, foi para pregar o Evangelho. E o Senhor nos enviou também para pregar o Evangelho. Aonde nós estivermos, nós somos os missionários que pregam aonde nós formos, amém? Nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa família, o Senhor nos comissionou. Não precisamos ir para Roma, a não ser que o Senhor queira, mas a gente pode pregar onde nós estamos. Passa, por favor, irmão. Aí. Mapa das igrejas primitivas. Olha que legal. As cidades. Roma, Corinto, Filipos, Éfeso, Pátimos, né? Então, todas as cidades próximas ao mar, pois ali ele tinha mais facilidade para chegar e pregar o Evangelho. E essas cidades eram as maiores. E é dali que as pessoas escutavam e iam até as outras cidades para pregar o Evangelho. Amém? Em nome de Jesus. Irmãos lindos, prestem atenção aí, amém? Nos estudos aí. Eu me incomodo muito quando tem alguém conversando. Pode passar, por favor. Cidade de Colossos. Um negócio esquisito aqui. Peraí. Pronto, arrumei. Cidade de Colossos. Porém, nos tempos do Império Romano, iniciou-se o declínio por causa da expansão de cidades vizinhas como Laodiceia e Hierápolis. Então, duas cidades próximas lá começaram a crescer tanto que acabou pressionando, acabou comprimindo Colossos. E essa foi ficando cada vez menor e também por conta dos terremotos, ela foi destruída. Nos dias de Paulo, a decadência social e comercial de Colossos era notável. Então, Paulo se importou com uma cidade que tinha poucas pessoas, que não era tão reconhecida, que não era tão grande. Ele se importou e ele escreveu uma carta apenas para eles. Amém? Cara, a gente precisa dar valor para as coisas pequenas. A gente precisa dar valor para uma vida. Uma vida. Uma vida que sabe, que a gente investe, que a gente cuida, que a gente ora, que a gente discipula, que a gente manda uma mensagem, pergunta se está bem, chama para vir para a igreja. Uma vida.
o Senhor se importa com essa vida. Paulo se importou com poucas vidas que estavam lá em Colossos, servindo ao Senhor. É possível que essa igreja estivesse na cidade menos importante dentre todas para as quais Paulo enviou as suas cartas. Essa cidade ela era formada por frígios, gregos e judeus, que chegaram no século II a.C. Essa mistura de diferentes religiões e culturas criou uma atmosfera de sincretismo que teve reflexos na vida da igreja. O sincretismo é o que a gente vive no Brasil, por exemplo, né? Toda essa mistura de religião, essa mistura de cultura, né? O nosso país é muito louco, né? É muita gente de todos os lugares do mundo. Não dá para colocar as pessoas numa caixinha aqui no Brasil. Né? Existe uma palavra que a gente usa muito na Prefeitura de São Paulo, né? Eu sou professor da Prefeitura de São Paulo, que é a palavra diversidade. Só que normalmente eles usam a palavra diversidade para falar de gênero, né? Mas a diversidade, ela está em todos os lugares. Né? A diversidade, ela está na nossa cidade. A diversidade que a gente tem de culinária, de línguas, sabe, de tanta coisa. E se eu quero pregar o evangelho, se eu quero alcançar as pessoas, eu tenho que fazer como Paulo, que se fez de judeus para alcançar os judeus, que se fez de romano para alcançar o romano, que se fez de tudo para alcançar a todos. Amém? Não sei se vocês perceberam, sei quem mora aqui na região da Penha, Cangaíba, mas o número crescente, absurdo de boliviano nos bairros. Gente, a gente precisa se preparar para alcançar eles, a gente precisa aprender a falar espanhol. Quem sabe falar espanhol aí? Glória a Deus. Mentira. Verdade? Hablas mesmo? Pouquinho. Glória a Deus, é isso aí. Precisamos nos preparar para alcançar a todos, amém? Seja quem for, seja quem entrar nessa igreja, a gente precisa alcançar, e não só nessa igreja. Quando nós estivermos em contato com eles. Eu dou aula numa escola no Cangaíba, metade da escola é boliviana. Metade da escola é boliviana, né? E, cara, eles precisam ser alcançados para Jesus também. O Senhor se agrada disso. Oi? Não entendi. Tem, né? Não tem? Ali na ladeira da Penha, não é? Cristo La Roca? É, garoto. Essa mistura, já falei sobre isso, pode passar, por favor. Então, esse sincretismo começou a ter reflexo na vida da igreja, começou a trazer problemas para a igreja. Por quê? É um vindo de um vindo de um lugar, outro vindo de outro, outro vindo de outro. E aí, né, eu não acredito nisso, na minha casa não é assim, na minha família não é assim, na minha religião não é assim. E aí Paulo, Epáfras, percebendo isso, vai até Paulo, relata tudo para Paulo, é o nosso X9 de Deus, relata tudo para Paulo e fala: Paulo, está acontecendo isso. Eles estão confusos, está tendo uma mistura lá de cultura, de religião, me ajuda. Aí Paulo escreve uma carta para alinhar as pessoas não com a cultura terrena, não com o judaísmo, não com Roma, mas com a cultura do céu, amém? Com a cultura do reino de Deus. Você passou? Olha lá a cidade de Colossos hoje, que triste. Está assim, destruída. Dá para jogar uma bolinha, não dá não? Pode passar, por favor. Início da igreja em Colossos. Pode passar. Epáfras. Deixa eu ver a hora. Eu tenho 10 minutos. Epáfras no grego. Epáfras, né, é um nome grego que significa amável. Imagina como era Epáfras, né? Um homem amável.
Paulo não esteve em Colossos, nós já falamos sobre isso. Epáfras visita Paulo na prisão e leva as notícias da igreja. Ele estava muito preocupado com o rumo que a igreja estava tomando. Pode passar, por favor. Propósito da carta. Então, quais são os objetivos de Paulo? Olha que interessante. É interessante esses objetivos de Paulo, hein? Se você quiser anotar ou tirar foto, fica à vontade. Reafirmar e apresentar a doutrina de Cristo. Então ele reafirma, ele apresenta, e depois ele reafirma de novo. Paulo, ele não se cansa de repetir. Tem coisas que a gente lê numa carta, frases que a gente lê numa carta que a gente lê em outra também. Por quê? Porque ele não se cansa de repetir. Porque ele ama, e quem ama, repete, né? Quem é mãe aqui? Quem repete a mesma coisa todos os dias? Quem é pai? Também, mesma coisa, a gente repete todos os dias. E quem a mãe repetia todos os dias a mesma coisa? É isso, quem ama, repete. Paulo fazia isso, ele enfatizava, né? Por quê? Porque ele amava, ele queria as pessoas alinhadas com a vontade de Deus. Jesus como centro de tudo, no primeiro objetivo. No segundo objetivo, abordar o poder transformador de evangelho. Deixa eu voltar para o primeiro objetivo, Jesus como centro de tudo. Essa carta, ela, se não é a mais, ela é uma das mais cristocêntricas das cartas de Paulo. O tempo todo, Paulo enfatiza Cristo. Paulo enfatiza Cristo como centro, como Senhor, como Supremo, como aquele que é tudo em todos. Então, essa carta ela realmente veio para alinhar as pessoas, os colossenses e todos que lessem essa carta, a Cristo e a sua plenitude. 2. Abordar o poder transformador do Evangelho. 3. Derrotar a heresia que tinha surgido em Colossos e que tinha ameaçado a existência da igreja. Então, falsos profetas começaram a se levantar. Pode passar, por favor. 4. Lidar com uma visão defeituosa de Cristo, sua humanidade real e verdadeira e a falta de aceitação da sua plena divindade. Então, infelizmente, isso tem acontecido muito nos dias de hoje. Há igrejas que não creem, que não aceitam a plena divindade de Jesus Cristo, que coloca Jesus ao lado de outros, coloca Jesus ao lado de outros deuses, né? Eu, sem falar mal, mas eu falar o que aconteceu, eu fui católico, né? Passei a minha infância e adolescência na igreja católica. Quem era católico aqui, levanta a mão. Quem ainda é? Para a gente orar, pôr as mãos. Vem aqui, Fábio, vem aqui na frente, estenda suas mãos. Ainda há. E eu fiz catequese, catecismo, fiz crisma, primeira comunhão, fui coroinha, tô brincando, não fui não. E cara, é muito louco como colocam Jesus ali. Jesus não é o Senhor ali. Jesus é um menino tão frágil que fica no colo de Maria, que fica no colo de José. Acho que no colo de José, né? Porque Maria nem consegue segurar ele, porque ela é tão imponente, né? Tão forte, tão, né? Grande. Então, eu entrei um tempo atrás naquela igreja Basílica da Penha e tinha um caixão, vocês já viram? Tinha um caixão com Jesus morto. Eu gelei, me arrepiei todo, porque eu olhei aquele caixão, falei, meu Deus, sabia que estava tendo velório aqui. Era Jesus, cara, morto ali no caixão. Cara, quem é esse Jesus? Um Jesus morto, frágil, um Jesus fraco, um Jesus que morreu e permaneceu morto, mas nós não cremos nesse Cristo, amém? Nós cremos no Cristo poderoso que morreu e ressuscitou e hoje está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Glória a Deus por isso.
E ele está aqui no nosso meio. 5. Disputar a ênfase judaica na circuncisão e outras tradições. Então havia muitas tradições humanas, né? A circuncisão que foi abolido, né? No Novo Testamento. Todos sabem o que é circuncisão aqui. Então vai perguntar para a mãe de vocês, estou brincando. A circuncisão era a forma dos judeus se diferenciarem, né, dos outros povos. Então eles faziam basicamente como se faz na cirurgia da fimose, né? Corta a pelinha, mas naquela época não tinha toda a tecnologia de hoje. Era utilizado uma pedra, não quero nem imaginar. Vamos lá para o objetivo 6. Apontar para a suficiência de Cristo e exortações práticas em relação à conduta cristã. Então, Cristo é suficiente. E depois ele termina com exortações práticas do dia a dia. Pode passar, por favor. Eric Johnson, meu lindo. Passa mais uma. Isso. Minha gata foi embora? Não? Eu gosto de vê-la aqui pertinho de mim. Então, eu coloquei essa imagem aí, né? Só para a gente ter uma ideia do que Paulo ele queria fazer, né? Então, oração, ministério, né? Plenitude do conhecimento. Então, oração, ministério, plenitude do conhecimento, refutando as heresias e os imperativos éticos. Pode passar, por favor. Uma característica da carta aos Colossenses, né? Essa carta eu achei muito interessante, porque eu peguei 2 cartas para dar aula. Eu peguei essa, Colossenses, e a próxima, que caramba, eu esqueci o nome. Eu acho que foi Timóteo. Não foi Timóteo. Mas depois eu lembro. E o Davi tinha pego Efésios e uma outra lá. Acho que era Filemão que eu tinha pego, era Filemão. E aí eu falei, Davi, vamos dar uma mesclada? Eu dou uma aula, depois você dá uma aula, depois eu dou uma aula, depois você dá outra aula. Ele falou, vamos. E aí eu acabei ficando com Efésios. E aí, lendo isso daqui, eu achei muito louco. Olha só o que fala. Esta, Colossenses, é uma carta cuja aparência assemelha-se a Efésios, tanto nos conceitos como na linguagem, mas com uma mensagem particular aos Colossenses. Em Efésios, Paulo enfatiza a igreja como corpo de Cristo. Já em Colossenses, Paulo enfatiza a igreja como cabeça de Cristo. A advertência contra a sabedoria humana e mundana que aparece em 1 Coríntios também aparece nessa carta. Os sofismas. Então, assim, eu acabei ficando com a carta de Efésios, que é a complementação de Colossenses. Né? Então, Colossenses enfatiza o cabeça. Efésios enfatiza o corpo, a igreja. Amém? Então, não perca nos próximos capítulos Efésios. Pode passar, por favor. Carta aos Colossenses. Essa é a estrutura, né? É isso? É a estrutura da carta aos Colossenses. Então, temos a introdução, a salvação, a oração de louvor, a oração de petição, né? Aí depois tem a apresentação da supremacia de Cristo. Não vou ficar muito tempo aqui porque a gente vai explanar cada item desse. Pode passar, por favor. Defesa da supremacia e suficiência de Cristo. Supremacia de Cristo exigida na vida cristã. Pode passar também, por favor. E a conclusão. Glória a Deus. Então, a gente fica com essa primeira parte, falando sobre o contexto histórico da carta aos Colossenses, né? Eu quero saber se alguém ficou com alguma dúvida. Pode levantar a mão, perguntar.
Não? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Tá fácil de entender? Tá difícil? Como é que tá? Tá tranquilo? Então vamos dar uma salva de palmas a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus. Então vamos para a segunda parte. Essa segunda parte é a mais importante. A primeira fica, a gente focou no contexto histórico e na estrutura da carta. Agora a gente vai entrar na carta. Amém? Aperta o cinto aí. Vamos para cima, porque o que eu queria mesmo era falar de versículo a versículo, sabe? Eu queria ler os versículos, acho que ficou muito... Isso aí, para eu poder ver a galera e ver se tiver alguém dormindo, eu taco meu controlinho. E o que eu... Oh, meu lindo, obrigado, viu? Ok, valeu. Tô meio rouco. E eu queria, falar de versículo a versículo, ler os versículos, mas ler, cada um lê na sua casa. Então a gente vai se aprofundar, amém? E é muita coisa também, claro que mais aulas seria melhor ainda, mas é o que a gente tem, vamos para cima. Meu Deus do céu. Ô, Eric, consegue passar esse videozinho aí? Consegue? Vamos assistir esse videozinho? Eu acho que acrescenta em conhecimento, amém? Play. Opa, aí sim, hein? É trap? Se for trap, pode deixar. A carta de Paulo aos Colossenses foi escrita durante um dos aprisionamentos de Paulo por anunciar Jesus como o Senhor ressuscitado. E a carta é dirigida a um grupo de pessoas que Paulo nunca conheceu, que faziam parte de uma comunidade que ele não havia iniciado. Essa igreja em Colossos foi iniciada por um colaborador de Paulo, chamado Epáfras, que era dessa cidade. E Epáfras tinha visitado Paulo recentemente na prisão e deu boas notícias sobre os Colossenses. Mas ele também mencionou algumas das pressões culturais que os tentavam a se afastar de Jesus. E assim Paulo escreveu essa carta para encorajar os Colossenses a abordar as questões mencionadas por Epáfras e depois os desafiou a uma devoção maior a Jesus. O conceito e o fluxo da carta são bem fáceis de seguir. O movimento de abertura se concentra em Jesus como um Messias exaltado. Paulo então mostra como seu sofrimento na prisão é para Jesus exaltado. Então ele Deixa eu apagar a luz aqui, é que eu não quis gritar. Desculpa. Então, a carta começa com duas orações. Paulo primeiro agradece a Deus por ter ouvido de Epáfras que os colossenses têm sido totalmente fiéis a Jesus, mostrando amor a Deus e ao próximo, tudo por causa da esperança que tem na nova criação que Jesus tem reservado para eles. Então ele continua orando para que eles cresçam em sabedoria e compreensão sobre Jesus. E aqui Paulo coloca um poema para ajudar os colossenses e nós a fazer exatamente isso. É a peça central do capítulo 1, um poema sobre o Messias que foi crucificado e exaltado. Tem duas estrofes paralelas e é cheio de linguagem e imagens dos livros de Gênesis e Êxodo, dos Salmos e dos Provérbios. A primeira estrofe fala como Jesus é a verdadeira imagem de Deus. Nele, o caráter pleno e o propósito de Deus são demonstrados entre o ser humano. Ele é o primogênito, uma frase do Antigo Testamento sobre o estatuto real de Jesus sobre toda a criação. Ele compartilha a identidade como o único verdadeiro Deus criador. E através dele, toda a realidade, todos os poderes e autoridades espirituais e humanos foram criados. É em Jesus que descobrimos o Messias como o próprio autor e rei da criação. E assim, na segunda estrofe, também descobrimos que ele é o único que pode trazer uma nova criação. Ele é a cabeça de um novo corpo, referindo-se ao corpo de Jesus, que é a nova humanidade exemplificada através da existência da sua própria ressurreição. Nele habita a gloriosa presença do tempo de Deus. E assim, é através da morte e da ressurreição de Jesus que Deus se reconciliou com toda a humanidade, com todos os poderes espirituais, com toda a criação. Então, não é vontade. Paulo continuará se referindo a ele ao longo da carta. Então, ele primeiro mostra como a verdade desse poema transforma a sua própria experiência de sofrimento na prisão. Ele está sendo induzido por anunciar ao mundo grego e romano que Jesus ressuscitado é Senhor e Rei de tudo e de todos. E assim, o seu sofrimento, pensa ele, não é um sinal de derrota, mas sim a maneira dele participar do sofrimento de Jesus como um ato de amor. E desse modo, as suas dificuldades são na verdade um motivo de alegria.
Ele está preso por uma notícia surpreendente que o Messias ressuscitado em Israel está criando uma nova família multiétnica e muito mais. Assim como a glória divina habitar com Jesus, Jesus também habita no meio de sua família internacional. Ou, como Paulo diz, o Messias que está em todos vocês é a esperança da glória. Olhem agora as questões culturais que estão tentando os colossenses para se afastarem de Jesus. Eles foram confrontados com uma combinação de politeísmo místico com uma pressão para obedecerem às leis da Torá. E não, todos esses novos cristãos cresceram adorando os vários deuses e reis romanos que governavam diferentes partes da vida humana. E muitos simplesmente adicionaram Jesus como mais uma divindade que eles poderiam adorar. Houve também uma grande pressão da comunidade cristã judaica para que esses não-judeus demonstrassem seu compromisso com o Messias, adicionando a observância às leis encontradas na Torá. Especificamente, ele menciona a adoção de uma dieta kosher, a observação dos dias sagrados e a circuncisão. É muito parecido com o problema que ele abordou na carta aos Gálatas. Para Paulo, ceder a qualquer uma dessas tentações é se comprometer. Demonstra uma falha no entendimento sobre quem Jesus realmente é e o que ele fez por você. Os colossenses viviam com medo de poderes espirituais e espíritos alimentares, como Paulo chamava. Mas Jesus triunfou sobre esses, através da sua morte e ressurreição, e libertou os colossenses de qualquer obrigação. Da mesma forma, Jesus cumpriu em nosso nome todas as leis da Torá que, de qualquer maneira, nunca tiveram poder de transformar a oração no egoísta. E assim que Jesus fez em vida, sua morte e ressurreição não parecem nada. Não precisa ser complementado com o segmento das leis. E de qualquer maneira, ele é a realidade para a qual todas as leis da Torá estão apontando. Em vez das leis, os seguidores de Jesus têm o poder da ressurreição para mudá-los, que é o que ele vai explorar. Seguir a Jesus significa unir-se à sua nova humanidade, porque as suas vidas agora se uniram à vida de Jesus ressuscitado. E é por isso que Paulo desafia os colossenses a colocar suas vidas nas coisas acima, onde o Messias está sentado, ou governa a direita de Deus. Paulo não está querendo dizer, pense como você um dia deixará a terra virar no céu. Pelo contrário, os céus são um lugar transcendente no qual Jesus governa sobre toda a criação. E, a partir daí, um dia ele voltará aqui para transformar todas as coisas. Ou como Paulo diz, quando o Messias é revelado, você também será revelado com ele. Então, Paulo os desafia a viver no presente como os novos seres humanos que eles um dia serão. Ele usa a imagem de sua antiga humanidade, caracterizada por uma sexualidade distorcida e um discurso destrutivo. Para os cristãos, essa humanidade morreu com Jesus e foi substituída por uma nova humanidade, que é caracterizada pela misericórdia e generosidade, pelo perdão e pelo amor. E essa humanidade transcende as fronteiras étnicas e sociais do nosso mundo, para criar, nas palavras de Paulo, um povo onde não há grego e judeus, circunciso ou incircunciso, escravo ou livre. O Messias é tudo e está em todas as pessoas. Paulo então se torna realmente prático e mostra aos colossenses como essa nova humanidade pode existir em uma casa romana do primeiro século, que era uma instituição altamente autoritária e o patriarca masculino tinha o poder da vida e da morte sobre sua esposa, seus filhos e seus escravos. Não é bem assim uma família cristã. Aqui, o Jesus ressuscitado é o verdadeiro. E assim, no Senhor, a esposa permite que o seu marido seja responsável por ela. E o marido está sujeito a Jesus, amando a sua esposa e colocando o bem-estar dela acima do seu. E o lado de Jesus é o Senhor. Os filhos não são objetos, são chamados à maturidade e ao respeito. E os pais devem criar seus filhos com paciência e compreensão. Cristãos que são escravos devem honrar os seus mestres humanos precisamente porque eles não são o verdadeiro mestre, Jesus. E os cristãos que têm escravos devem entender que esse escravo não é sua propriedade, mas sim membro do corpo de Jesus a ser honrado e incluído em amor. Aqui Paulo está em colocando muito difícil. Ele está reformulando a instituição humana mais básica em torno de Jesus, que é a governa através do amor ao próximo. E assim, embora ele não tenha abolido a estrutura do agregado familiar, o Messias exaltado exige que seja transformado, quase no ponto de compreensão para qualquer humano que vive em Colossos. Você pode ver isso mais claramente na conclusão da carta. Após um pedido de oração, Paulo aplica essas instruções sobre escravos e mestres cristãos. E descobrimos que Tíquico é quem leva e lê a carta aos Colossenses. Ele é acompanhado por um certo Onésimo, que foi um ex-escravo de um cristão colossense chamado Filemão. E descobrimos por outra carta endereçada a Filemão que Onésimo havia escapado de seu mestre. Era um crime digno de prisão. Mas Paulo pede a toda a igreja para saudar Onésimo como irmão fiel e amado no Senhor. E então, na carta a Filemão, Paulo diz que ele deveria receber Onésimo, não mais como escravo, senão como irmão. Ele termina a carta em grande estilo.
Na carta aos Colossenses, Paulo nos convida a ver que nenhuma parte da existência humana permanece intocada pelo domínio amoroso e libertador de Jesus ressuscitado. O nosso sofrimento, a nossa tentação de abdicar os nossos valores, o nosso caráter moral, a dinâmica e poder de nossos lares, tudo isso deve ser reexaminado e transformado. Somos convidados a viver no presente, como se a nova criação tivesse realmente chegado quando Jesus ressuscitou dos mortos. E é disso que se trata a carta aos Colossenses. Pode acender, por favor. É bom ver o videozinho, né, para ajudar na compreensão de algumas coisas e até acrescentar outras, né? Depois desse vídeo a gente já pode ir embora, já explicou tudo. Então, brincadeira. Vamos lá. Então, algumas coisas eu vou repetir o que foi falado, outras coisas a gente vai dar outra ênfase, porque é o Espírito Santo que nos guia. Capítulo 1, né, Deus? Então, a gente vai por partes, nós vamos ter aí 5 partes, e a primeira parte é a introdução, que fica lá no capítulo 1. Ele começa saudando, ele começa, né, cumprimentando, né, falando das pessoas e tudo mais, né? Então, apesar de Paulo provavelmente nunca ter estado em Colossos, ele sentiu uma responsabilidade pastoral pela igreja. Então ele amava aquela igreja, mesmo sem ter ido lá. Ele escreve utilizando a autoridade dele de apóstolo para ensinar a igreja a lidar com os falsos ensinamentos, né? E tem aquela, eu não sei, acho que já é a 4ª ou 5ª vez que eu entro em conversa, em discussão com pessoas para falar sobre a autoridade do apóstolo, né? E aí, rapidamente, para não perder muito tempo, vou falar para você o que eu creio sobre o apostolado, tá? Sobre a unção apostólica, sobre o ministério de apóstolo, né? Algumas pessoas falam, não, mas o apóstolo é somente os 12 que Jesus escolheu, né? Só que aí Paulo já quebra isso, né? Paulo ele já destrói essa fala, né? Porque ele não foi escolhido por Cristo seguindo a Jesus, né, em carne. Ele foi escolhido por Cristo depois, né? Bem depois da morte de Jesus e ressurreição, né? Então, em espírito, né? Então, o apóstolo Paulo, ele recebeu, né, esse chamado de Deus, né? E aí também, em uma das cartas, Paulo fala sobre os 5 ministérios. Quais são os 5 ministérios? Mestre, apóstolo, pastor, profeta e evangelista, certo? São 5 ministérios. E ele deixa bem claro que nós podemos tomar posse desses ministérios, que nós temos dentro de nós algo derramado pelo Espírito Santo para exercer esses ministérios. Não que nós tenhamos todos os ministérios, não que nós sejamos todos ao mesmo tempo, não. Mas o Senhor, Ele nos usa, né? Muitas vezes enfatizando um ministério, né? Por exemplo, eu creio muito, eu gosto de cuidar de pessoas, eu gosto de pastorear, eu creio muito no meu ministério de pastor. Não que eu seja um pastor, não que eu tenha sido ungido um pastor, não sou, né? Mas eu creio que eu fluo no ministério pastoral, cuidando de pessoas. E é isso que você tem que crer, você tem que tomar posse disso e fluir em um desses ministérios ou mais. Qual é o ministério que nós, professores, estamos fluindo agora, por exemplo? Mestre, né? Então é algo derramado pelo Senhor, né? E vamos pensar que não há mais apóstolo. Não há mais apóstolo, ficou lá, em Cristo.
né? Ficou lá com Cristo enquanto ele viveu. Mas há profeta, há pastor, há evangelista, há mestre, mas não há mais apóstolo. É estranho, não é? Então, não, missionário, não. E aí, a gente crê sim, né, que nós estamos debaixo de uma unção apostólica, que o apóstolo Rina, assim, ele foi chamado por Deus, foi ungido pelo Senhor, né? E muitos homens, né, não foi ele que derramou uma unção sobre a cabeça dele, derramaram essa unção sobre a cabeça dele, uma rede de pastores e apóstolos, tanto nacionais quanto internacionais. Então a gente crê nessa unção apostólica, né? E falando, né, do apóstolo Rina, continue orando por ele, para que Deus restaure ele e a família dele, amém? Em nome de Jesus. Passando, por favor. Ação de graças, agradecimento a Deus pelos colossenses e por suas expressões tangíveis de fé, esperança e amor. 3 importantes virtudes cristãs. Então, Paulo, ele não fala somente nessa carta sobre a fé, a esperança e o amor, mas ele fala em outras também. Quer 3 coisas para você orar e pedir ao Senhor? Pede essas 3 coisas. Pede fé, pede esperança, pede amor. Para quê? Para que o Senhor ele seja pleno dentro de você. ênfase importante ao senhorio de Jesus Cristo como o íntimo Filho de Deus e não apenas mais um simples Deus. Então Jesus não é mais, né, não é só um profeta, não é mais um Deus, não, ele é Deus. Ele é Deus. Ah, mas como assim? As crianças costumam perguntar, mas como assim? Jesus, ele não é o Filho de Deus? Sim. Mas Jesus é Deus? Sim. Mas o Espírito Santo também é Deus? E eles são 3 em 1? Sim. Mas me explica melhor. Não consigo. Claro que, né, existem formas de explicar e tudo mais. Acho que vou pedir para o Davi fazer isso. Mas não sei quem lembra daquele frasco de ketchup com maionese e mostarda. Vocês lembram que saiu uma vez? Saiu os 3 ao mesmo tempo. Ele era um laranja meio claro. Às vezes eu penso na Trindade assim, né? Sem irreverência, sem, né, desrespeitar o nosso Senhor. Mas eu fico pensando, né? Os 3 juntos e misturados, né? E claro que Jesus é muito melhor do que a mistura de ketchup com mostarda e maionese. Pode passar, por favor. Oração pelos colossenses. Então ainda continua a introdução. Paulo relata como ele regularmente ora para que os colossenses conheçam a plenitude da vontade de Deus e vivam por ela. Então Paulo, sem conhecer aquela igreja, ele regularmente orava por ela. Cara, isso nos faz pensar que realmente Paulo é um exemplo. E que a gente precisa seguir esse exemplo. E orar pelas igrejas. Orar pela nossa igreja. Orar pela sede, por exemplo, que está se reconstruindo. Orar pelas igrejas que os pastores acabaram saindo. Orar pelas igrejas que estão se reformulando. Orar pelas igrejas internacionais. Pelos missionários que estão lá no campo. Orar por eles, orar. Que era o que Paulo fazia com a igreja de Colossenses, mesmo sem conhecer aqueles abençoados. No mundo greco-romano era comum as pessoas buscarem poder de seus deuses pagãos para os seus próprios interesses. Paulo estava direcionando eles a buscarem poder para viver em Cristo. Então buscava, até mostrou no videozinho, buscava Hermes para ter um certo benefício, buscava Afrodite para ter outro benefício, e cada deus representava uma área da vida. Então eles buscavam seus deuses e achavam que poderiam fazer assim com Cristo também. E não, Paulo falou, não, Cristo basta, Cristo é suficiente. Parte 2, pode passar, por favor?
A apresentação da supremacia de Cristo, ainda no capítulo 1. Jesus não veio a existir quando nasceu da Virgem Maria, e não foi o primeiro elemento criado, como a antiga heresia ariana afirmava. Tranquilo aí? Jesus sempre existiu e criou todas as coisas em conjunto com Deus e o Espírito Santo. Tudo existe nele, para ele. Fora disso é heresia. Eu achei muito interessante esses dias eu assistindo um podcast de um pastor, Hernandes Dias Lopes, alguém conhece? Amém? É um homem muito respeitado, teólogo, muito inteligente, e ele falando sobre as cartas de Paulo no podcast do Vilela. Só que ele é calvinista, então algumas coisas que ele fala são contrárias ao que a gente crê, né? Outro dia a gente conversa melhor sobre calvinismo e arminianismo, mas eles creem, por exemplo, que a salvação ela não se perde. Uma vez salvo, sempre salvo, né? E a gente não crê assim, a gente crê que tem como perder a salvação. Você está firme, você está em Cristo, você está, né, na rocha, e aí você desanda, sai e nunca mais volta. Você vai continuar com a sua salvação? É estranho isso, né? Mas uma coisa muito interessante que ele falou: existem não vou falar lei, mas existem as questões primárias, existem as questões secundárias na teologia, né? Então, aquilo que é primário, você tem que ficar com ela. O que é primário? Jesus não veio a existir quando nasceu da Virgem Maria. Jesus não foi o primeiro elemento, ele foi o próprio Criador. Amém? Jesus sempre existiu, ele criou todas as coisas. Tudo existe nele e para ele. Fora disso é heresia. Então, se a teologia confronta isso, confronta a supremacia, o poder, a divindade, a plenitude de Cristo, é heresia. Agora, se for secundário, na igreja Bola de Neve, a gente ora para namorar. Cara, é secundário. Outras igrejas não, tá tudo bem. Eu vou ficar discutindo sobre isso, é secundário. Né? Então, guardar um dia como especial ou não, é secundário. Agora, a inerrância da Bíblia. Não, eu não creio na Bíblia toda. Não, eu acho que tem parte na Bíblia que é verdadeira, tem parte na Bíblia que não é. Meu irmão, você está correndo um grande perigo. Você não está crendo na inerrância, na infalibilidade, meu Deus, essa misericórdia, charamanaias. Mas que a Bíblia é infalível. Você não está crendo que a Bíblia é infalível, você acredita que a Bíblia falha, que a Bíblia falhou. Não, a Bíblia não falha, ela não falhou. Quem falhou foram os grandes homens de Deus, como nós também falhamos, mas a Bíblia não, amém? E glória a Deus, porque a Bíblia ela fala das rameladas dos grandes homens de Deus, para a gente também se sentir humano, né? Passa, por favor. Parte 2. Ainda. Então, a apresentação da supremacia de Cristo na igreja. Jesus é o cabeça, ele deve ser o líder maior que qualquer outro líder que haja na igreja. O apóstolo, o reverendo, o bispo, o pastor, o vice-querubim, seja lá quem for. Não há nome maior do que o de Cristo, amém? Não há. A gente tem visto aí em muitos lugares, e isso pode acontecer aqui também, pessoas quebrando princípios, desagradando a Cristo para agradar a homens. Por quê? Sei lá, cara, por causa de dinheiro, por causa de status, por causa de cargo na igreja, deixando de fazer o que Cristo pede para agradar o homem, para agradar o apóstolo, o reverendo, o bispo, porque quer chegar lá. E Cristo é o cabeça. E nós devemos sim ser como Natã, que confrontou o rei, apontou o dedo na cara do rei e falou: você pecou, você roubou a mulher do seu soldado e ainda matou ele, está errado.
Então, quando o Senhor ele nos chama, ele nos dá autoridade, claro, com respeito, com amor, né? Com educação, mas ele nos deu autoridade para conversar, para perguntar, para falar, não estou entendendo, você pode me explicar? E não ficar vivendo um evangelho de amém para tudo. Não, eu tô aqui para, eu só estou aqui para obedecer e calar minha boca. Meu irmão, o Senhor criou você com tantos dons, com tanta inteligência, e é claro, eu não estou incitando rebeldia aqui, amém? Em nome de Jesus. Mas a gente pode sim conversar, perguntar, como o Tiago me perguntou aqui, no final a gente conversa sobre isso, depois o Tiaguinho e o Tiagão, né? Os dois são da minha célula. Veio perguntar e a gente conversou, e se eu não souber, a gente procura, porque a gente não sabe tudo e não tem problema. E, eu não concordo com isso, tudo bem, cara. Tá tudo bem. Tá tudo bem, que Deus te abençoe. Agora sim, a gente precisa lidar com aquilo que a gente também não concorda. Pedir para o Espírito Santo falar, me ajuda a mostrar, me mostra por que isso é feito assim. Talvez ele não te mostre no momento, mas mais para frente isso vai acontecer, né? Essa questão, por exemplo, da oração para o namoro, eu não vi em nenhum outro lugar, em nenhuma outra igreja. Muitas pessoas não concordam, não gostam. E agora sim, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho certeza que muita gente foi poupada de sofrer, na vida emocional, que é a vida mais frágil, a nossa área mais frágil, por causa desse tempo de oração. Eu lembro da minha cunhada, eu acho que meu cunhado não está aqui, num tempo de oração com uma pessoa, Deus falou com ela, não é. E ela falou assim, não é, estou saindo fora. Até me escandalizei, falei, não, mas... Ela falou, não é, Deus falou comigo, foi no tempo de oração. Se tivesse começado a namorar, teria se envolvido, teria se tocado, teria, se emocionado. Poderia até ter casado com alguém que, quando ela falou que não queria mais, ele saiu da igreja. Ou seja, ele queria Cristo? Não, ele não queria Cristo. Entende? Então tem coisas que a gente não entende na hora, mas a gente obedece e o Senhor nos revela. Mas a gente pode sim perguntar. Vamos lá. Na reconciliação, Jesus, como a plenitude, se refere ao Antigo Testamento, quando a glória de Deus... Desculpa, deixa eu ler novamente. Jesus, como a plenitude, se refere ao Antigo Testamento, quando a glória de Deus enchia o templo. Ou seja, era o próprio Jesus se manifestando. Nossa, não sei o que aconteceu aqui, gente. Deixa eu ver aqui. Era o próprio Jesus se manifestando. A cruz é o símbolo da conexão dessa glória com a igreja. Então, que louco, né? No Antigo Testamento, o templo se enchia da glória, né? Quando Salomão, ele ora, que faz aquela oração linda. E aí, a glória enche o templo. Quem era aquela glória? Era Jesus. Jesus era aquela glória. Por quê? Porque Jesus é a plenitude, né? E o templo se encheu da glória. Jesus é a própria glória. Glória a Deus por isso. Passa para mim, por favor. Agora, capítulos 1 e 2, na parte 2 ainda. Paulo muda o foco para descrever o seu trabalho e os seus sofrimentos pelo Evangelho, trazendo à lembrança os sofrimentos de Cristo. Então, cara, não tem como servir a Deus sem sofrer. Tem como servir a Deus sem sofrer? Não tem como. Mas você gosta de sofrer? Não, eu não gosto de sofrer. Quem gosta de sofrer? Mas eu luto com a minha carne todos os dias. Todos os dias com os meus desejos carnais, com os meus olhares, com os meus pensamentos,
com os meus julgamentos, com as minhas cobiças, com o meu orgulho. Todos os dias eu luto para não ceder a minha carne. Isso é sofrimento. Amém? Essas eleições, por exemplo, né? Eu trabalho em escola pública é daquele jeito, só funcionário público. Cara, todo mundo falando mal, né? E xingando, né? As pessoas. Quem é o louco que vota nesse? Quem é o doente que vota naquele? Quem não sei o quê? E às vezes o louco era eu, né? Ela estava falando, que os professores estavam falando de mim, o louco sou eu, quem é o retardado? E eu pensando, sou eu de novo, né? E era eu, e eu ficando quieto, tinha que ficar quieto, por quê? Eu aprendi em 2022 que eu não tenho que entrar mais em esse tipo de discussão. Eu preciso pregar a Cristo. Eu preciso ter abertura para pregar o Evangelho. Se eu falar de política, vai fechar um campo, vai fechar, sabe, uma porta para a pregação do Evangelho. Eu posso conversar sobre política com os meus amigos, com os meus irmãos, com a minha família, mas no meu lugar de trabalho ali eu estou para testemunhar o amor de Cristo. Amém? Então, a gente precisa sofrer, não tem jeito. Eu com vontade de falar ali, você tá louco, é você que fica aí apoiando gente que apoia aborto e não sei o quê. Mas não, quietinho. Na hora certa, se a pessoa quiser falar alguma coisa sobre Jesus, a gente fala, mas sobre política não. Vai me fechar uma porta. Viver o cristianismo carregando somente as bênçãos e as vitórias, excluindo as marcas do sofrimento de Cristo, é equivocado. Você precisa carregar as marcas de Cristo, amém? Sabe aquela vontade de gritar quando alguém te fecha no trânsito? E você guarda, você segura, é a marca de Cristo. Aquela vontade de falar isso, de fazer aquilo, é a marca de Cristo. E glória a Deus por isso, glória a Deus pelos sofrimentos, pelas marcas de Cristo. São elas que estão nos aperfeiçoando, nos fazendo maduros espiritualmente e nos preparando para a volta dele, amém? Glória a Deus, passa para mim por favor. Capítulo 2, parte 3. Meu Deus, 10 minutos só. Tem tanta coisa. Vamos lá, vamos acelerar. Contra a falsa filosofia. Defesa da supremacia e suficiência de Cristo. Ser filósofo é status, é ou não é? Ah, ele é filósofo. Ah, é filósofo. E aí todo mundo quer ouvir o filósofo. Cara, qualquer um pode falar que é filósofo. Um cara que, fala coisas absurdas. Pode falar, eu sou filósofo, mas fala coisas totalmente contrárias à palavra de Deus. Ah, mas é filósofo, deixa ele, eu vou ouvir. Se for contrário à palavra de Deus, eu não vou ouvir. As pessoas às vezes me perguntam sobre psicólogo. Tem algum psicólogo aqui? Ah, o que você acha de eu ir num psicólogo? Vai, mas procura um cristão. Porque você pode ser influenciado a coisas complicadas. E aquele cara ele vai entrar na sua mente, aquela mina vai entrar na sua mente. A plenitude divina está em Cristo, não precisamos de mais nada. A nossa fé ainda pode estar sendo afetada pelas superstições. Se eu não me engano, no culto de domingo, o pastor Rubens falou sobre superstição, não foi? Alguém estava no culto de domingo? Né? Tudo é em nome de Jesus, né? Ah, eu vou casar com essa mulher que já é casada em nome de Jesus. Eu vou ficar com esse homem lindo que já é casado em nome de Jesus. Ah, eu vou ter esse carro. Não. Tudo usa o nome de Jesus como se fosse uma superstição, né? Como se fosse, sabe, um amuleto. E em Tiago fala que nós devemos saber pedir. E aí Paulo também, ele prega contra o legalismo. O que pode ou o que não pode? O que pode ou o que não pode? Pode assistir esse filme? Pode ver novela? Pode assistir Big Brother? Pode assistir Big Brother? Quem acha que pode? Levanta a mão. Quem acha que não pode? Quem acha que pode tudo? Mas nem tudo me convém.
Amém? O Senhor nos deu liberdade de escolha. Eu posso assistir, eu posso, mas não me convém. Eu não quero. Cara, eu não consigo ligar uma música que não fale do amor de Cristo. Eu não consigo. É pecado ouvir música secular que não fale de Cristo? Não é pecado. Mas eu não consigo. Não alimenta o meu espírito. Não me edifica, não me fortalece, não me leva para perto de Cristo, me faz lembrar de coisas do passado. Eu não quero. Não quero. Fora questões espirituais. Quem criou, como criou, por que criou, a consagração que estava fazendo, aí tem muita coisa. Vocês viram as notícias lá sobre o negão lá? Dizem alguma coisa lá? Então, quantas músicas consagradas, cara. E a gente escutando e tal, não sei o quê. E fazendo pacto sem perceber. Mas não tem esse negócio de você estar proibido disso e daquilo. Você tem liberdade. O que eu preciso fazer é me apegar a Cristo. Comida, o que pode comer, o que pode beber. O dia especial, é o dia mais especial que o outro. O sábado. Sim, o sábado. Deus, ele olhava para o sábado com tanto amor, com tanto zelo. Mas quando Jesus veio, ele disse: eu não fiz o sábado, eu não fiz o homem por causa do sábado, eu fiz o sábado por causa do homem. E se você tiver que santificar algum dia, santifica todos os dias, santifica todos os dias, faça a obra todos os dias. Lê a Bíblia todos os dias, ora todos os dias, busca o Senhor todos os dias, prega o Evangelho todos os dias, se santifica todos os dias, ama a sua família, ama os seus filhos, sua esposa, seus pais, honra os seus pais todos os dias. Então todos os dias são importantes para o Senhor. Pode passar para mim, por favor, meu irmão. Vamos lá, vamos correr. Defesa da supremacia e suficiência de Cristo contra o louvor aos anjos. Então eles estavam apegados ao louvor aos anjos. Jesus é o caminho. Conversar com anjos, Maria, João ou pessoas mortas é dar abertura a demônios. Gente, eu não ia colocar isso aqui, mas tem tanta gente na igreja, e é sério isso que eu vou falar, que fala com familiares que já morreram, que fala, que já, sabe, que já comentaram comigo: eu converso com a minha mãe, nossa, minha mãe me ensina, me instrui, ela me ajuda. E a pessoa, ela está na ignorância, né? Ela está... Então eu achei necessário falar isso, por quê? Porque são demônios. Não a lembrança que a gente tem, não o amor, o carinho que a gente tem da lembrança, mas esse Espírito que fala com você. Se não é o Espírito Santo, é quem? É demônio. Se não é Espírito Santo, é demônio. Paulo estava dizendo: cuidado com aqueles que se dizem muito humildes ou espirituais. Sabe o pessoal falando: não, eu sou humilde. Já era. Já era, mano. Paulo também confrontou o ascetismo. O que é o ascetismo? É o crescimento espiritual através do autocontrole e abstenção de prazeres. Então eu não vou comer, eu não vou beber, né? Eu vou jejuar e assim, vive uma vida de jejum, mas sempre se coloca melhor do que os outros. Sempre se coloca mais espiritual do que os outros. Eu, graças a Deus, nunca passei por isso, porque eu sou muito humilde. Graças a Deus, nunca me senti mais espiritual que ninguém. Estou brincando, Senhor. Né? Mas, cara, quando a gente conhece a Cristo, quando a gente se aprofunda em Cristo, sabe o que a gente percebe? Que a gente é um lixo, velho. Que a gente é zoado, mano. É sério mesmo. Eu me achava. Eu me achava. E aí eu vim pro Bola. E aí, aquele japonês folgado, aquele pastor, ele apontava o dedo na minha cara e falava: mano,
está errado. Eu falo para ela isso também. Pastor Mohamed também, outro lugar. Mas me confrontaram e me mostraram que, cara, quem precisava de mudança era eu, quem precisava de transformação era eu. Que eu não sou melhor do que ela por causa disso e aquilo, que eu tenho que servir ela, servir os meus filhos, servir a minha casa, servir os meus irmãos. E aí quando Paulo fala, cara, eu sou o menor de todos, ele não está sendo falso humilde, ele realmente está se considerando assim, amém? Então, a gente não é a última traquinas da bolacha, a gente é zoado e precisa da misericórdia de Deus. Podemos ser facilmente enganados. Como fugir do engano? Bíblia e intimidade com o Espírito Santo, não tem outro jeito. Bíblia e intimidade com o Espírito Santo. Eu posso estar aqui pregando heresia. Se você não tiver Bíblia e intimidade com o Espírito Santo, você vai abraçar. Você vai acreditar em mim. E aí você vai, eu posso te afastar da eternidade. Já pensou? Por falta de leitura, essa é a sua responsabilidade, meu irmão. Se não tiver Bíblia e intimidade com o Espírito Santo, você pode perder a sua salvação. Imagina isso. E aí você vai chegar diante de Deus e vai falar, pô, mas não foi culpa minha. Foi o pastor que me ensinou errado. Foi o líder que me ensinou errado. Foram as pregações que eu vi. A culpa é deles. Não, você tinha a Bíblia na mão. Você tinha acesso ao Espírito Santo. E aí, o que você fez com isso? Fala, Sr. Gilberto. E ele fala 3, 4 dias, 5 meses que peguei. Ele foi pegar essa consagração na minha casa. Aí passou um dia, né? Deus fez o almoço, faz aquela coisa. Eu vou pedir você parou. Aí você tem uma Bíblia assim, eu sou tudo bem na tua casa. Eu não sou palmeiro, eu sou corintiano. Eu pensando na minha coisa também. Não, você já. Agora também não, mas está possível. Ou seja, é o problema de 5 dias. Ensinamento. Quando real, eu falei, e agora? O que vai enxergar mais? Aí eles não se entraram lá, eu estou assim, parado. Você vai ler aqui, que nós colocamos o almoço, não quis responder. Aí ele falou assim, olha, eu já sei o que fazer. Ele botou para embora, não nunca mais. Mas ele quase me fez conveniência, os outros somos bem. E outras coisas mais que ele falou lá, eu volto do preparo psicológico, eu vi uma doutrina de ensinamento real, para essas coisas de 5 meses, entendeu? Vocês ouviram? O irmão estava tanto tempo sem comer e foi na casa dele. Tanto tempo sem comer e sem beber e foi na casa dele. Começou a ver teve um monte de visão. Né? Visão da parede verde e tudo. E, na verdade, era fome. Ainda bem que ele não comprometeu o seu casamento. Já pensou se ele viu alguma coisa ali? Eita! Meu irmão, tem uma revista guardada. Estou brincando. Está amarrado em nome de Jesus. Vamos lá. Terminando, temos somente mais 4 slides, 5 slides. Em relação a Cristo, Paulo volta ao foco, Cristo e a vida no alto. Dessa forma conclui a polêmica contra o falso mestre. Jesus é o centro. Sobre fazer morrer a natureza terrena, 4 dos 5 itens citados têm relação com imoralidade sexual, a porneia. Faltou um R aí, tá? Desculpa. Porneia. Então Paulo cita várias coisas ruins, várias práticas ruins, né? E 4 tem relação com a imoralidade sexual. Você vê a seriedade dessa área, né? Como essa área precisa ser santificada para Cristo. Amém? Em relação à igreja local, Paulo destacou que não pode haver distinção de status entre o povo de Deus. A honra deve ser dada a todos os irmãos. Passa para mim, por favor, Eric. Desculpa, gente. Obrigado, Fabião. Eu li um livro, A Recompensa da Honra. Quem já leu, levanta a mão, por favor. Quem não leu, por favor, leia. Por favor. A Recompensa da Honra. Tem uma parte que ele fala assim: você deve honrar suas autoridades, sim ou não?
mas você também deve honrar aqueles que estão com você, e você deve honrar aqueles que estão abaixo de você. Não é abaixo que você pisa, humilha, nada disso. Aqueles que você lidera, seus filhos, os seus funcionários. Então a honra deve ser dada a quem? Só os superiores? Não, a honra deve ser dada a todos. É isso que a Bíblia fala. Você tem que honrar o seu chefe, você tem que honrar o seu pastor, você tem que honrar o presidente. Tem que honrar, viu? Tem que honrar. Mas você também tem que honrar a sua esposa, você tem que honrar o seu marido, você tem que honrar os seus filhos, você tem que honrar os seus liderados de célula, você tem que honrar todos. Não mentir, ser manso, suportar, perdoar, instruir, aconselhar e amar todos os irmãos. É o que Paulo nos pede. Passa para mim, Eric, por favor. Em relação à família, mulher, Paulo manda obedecer aos homens, sim ou não? Não. Paulo fala para você respeitar a liderança do marido. Não é obedecer os homens. Respeitar a liderança do seu marido. Amém? Aquele que não é seu marido, tô brincando. Mas olha só como é sutil, como alguém pode querer nos fazer praticar coisas que... né? Então, Paulo fala, o seu marido é o seu líder. Eu sou o líder dele, o seu marido é o seu líder. Você lidera os seus filhos, está tudo bem. A gente vai liderando e assim a gente vai vivendo a família como Deus quer. E é assim que as famílias elas permanecem firmes na rocha. Uma mulher amada e cuidada, agora homens, uma mulher amada e cuidada terá facilidade em se submeter, em respeitar. A mulher que não é amada, que não é cuidada, ela vai ter dificuldade, aí você escolhe. Autoritarismo e omissão são dois extremos que irritam os filhos. O que nós precisamos? De equilíbrio, e esse equilíbrio vem pelo Espírito Santo. Ou a gente acaba sendo muito autoritário, ou a gente acaba sendo omisso demais, e o Espírito Santo ele traz o tempero, ele traz o equilíbrio. Em relação ao trabalho, o que você faz no seu trabalho quando ninguém está vendo? Paulo ordena que façamos o melhor, pois é para Deus. O termo grego, doulos, trazido como escravo, trata-se de um conceito antigo, não mais usado. Então, haviam escravos, né? Não que fosse da vontade do Senhor no Novo Testamento, essa questão de venda de pessoas como mercadoria, mas era uma cultura, né? E aí Paulo vem e fala assim, respeita o seu funcionário, respeita o seu escravo, respeita o seu servo, respeita as pessoas que estão abaixo de você, debaixo da sua liderança. Pode passar, por favor, Érica. Estou terminando, gente, desculpa passar esses minutinhos aí. Supremacia de Cristo exigida na vida cristã em relação à sociedade não cristã. Os cristãos devem orar por seus missionários e líderes eclesiásticos no mundo todo, para que estes permaneçam ganhando vidas. Palavra temperada com sal. Quem citou isso foi Paulo. Muito parecido com Jesus, quando ele disse, lá em Mateus 5,13, vocês são o sal da terra. O sal, o que ele faz? O sal, ele dá um tempero. Se você salgar demais, estraga. Se você salgar de menos, também é ruim. É o equilíbrio. E quem dá esse equilíbrio é o Espírito Santo. É assim que a gente precisa reagir diante dos de fora e não com religiosidade. Você vai para o inferno, você vai não sei para onde. Não, é convivendo, é se relacionando, é mostrando a Cristo aos pouquinhos e aquela vida vai ser convencida pelo nosso comportamento, amém? Glória a Deus, pode passar por favor? E é isso, gente, conclusão, Paulo tinha em seu ministério carteiros fiéis. Tíquico levou a carta aos Colossenses, Efésios e a Filemon. E aí Onésimo era aquele, né, o servo de... Deixa eu passar aqui, que não foi aí que eu... Passa mais um, por favor. Isso, Onésimo era o servo de Filemon. Saudações finais. Paulo cita vários companheiros de ministério, destaque para 2. Marcos, que tinha abandonado Paulo, mas se reconciliou, e Demas, que escolheu as coisas mundanas. Triste ver a vida de Demas. Ele era um companheiro de Paulo, que acompanhava, que pregava o evangelho, mas escolheu as coisas mundanas. E exortações e bênçãos. Paulo pediu que certa
que a carta também fosse lida em Laodiceia. Deus é tão bom que essa carta está sendo lida também aqui no Bola de Neve Tatuapé, amém? Pode passar, por favor. Vou ler o refrão de uma música linda que se chama Colossenses e Suas Linhas de Amor. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser. Me fez amigo em seu verter. Amém? Uma salva de palmas a Jesus Cristo, porque Ele é bom e é santo. Glória a Deus. Você pode ficar de pé para a gente orar, por favor?